Olá, crianças. Bom dia. Hoje, quarta-feira, Hoje nossa aula é de ensino religioso, 30 de setembro de 2020. E hoje na nossa aula de ensino religioso, nós vamos dar continuidade, sobre as histórias bíblicas, Nós já aprendemos quantos livros tem a Bíblia, Que ela é dividida em Novo Testamento e Antigo Testamento. E hoje é a nossa última aula sobre a Bíblia. E hoje, na nossa última aula sobre a Bíblia, sobre a data comemorativa do mês de setembro, que é a Bíblia, nós vamos assistir, umas histórias bíblicas, uma história bíblica, um vídeo feito por Larissa e Pedrinho, onde fala todo de uma linha do tempo sobre essas histórias bíblicas. Vamos prestar bastante atenção para nós podermos entender. Pequena linha do tempo. Então, prestem bastante atenção. Larissa, Pedrinho, vocês já estão prontos? Ué, o que vocês estão fazendo? A dancinha? Mas vocês fazem essa dancinha toda hora. Agora não é hora. Olha, vamos combinar uma coisa? No final, vocês fazem a dancinha e convidam todos os amiguinhos que estão em casa para fazer também. Combinado? Então podemos começar? Vamos lá? No princípio dos tempos, Deus criou tudo lindo e maravilhoso. Por volta de 1800 a.C., atendendo a um chamado de Deus, Abraão sai de Ur, na Caldeia, rumo a Canaã, para a Terra Prometida. Entre 1800 e 1600 a.C., vivem os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Jacó tem 12 filhos. Seus filhos e netos formam as 12 tribos de Israel. Cerca de 1250 a.C., os israelitas foram escravos no Egito. Deus possibilita sua fuga. Moisés os leva através do deserto do Sinai para a Terra Prometida. Aproximadamente entre 1050 a 930, Saul, Davi e Salomão se tornam reis de Israel. Davi faz de Jerusalém a capital. Salomão constrói o primeiro templo de Jerusalém. Entre 931 a.C., o reino de Salomão se desintegra em duas partes: Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Por volta de 870 a 850 a.C., o profeta Elias atua no Reino do Norte. Em torno de 740 a.C., em Jerusalém, Isaías é chamado por Deus a ser profeta. Por volta de 721 a.C., os assírios conquistam Israel. Com isso, cai o Reino do Norte. Cerca de 701, Jerusalém também é sitiada. Entre 586 a 538 a.C., os babilônicos conquistam e destroem Jerusalém e o templo. O povo de Israel teve de exilar-se. No ano 538 a.C., o rei persa Ciro conquista a Babilônia. Os judeus podem voltar para casa e reconstruir o seu templo de Jerusalém. De 332 até cerca de 140 a.C., os descendentes do rei Alexandre o Grande lutam pelo domínio da Palestina. Por volta de 250 a.C., começa o trabalho de tradução grega, a Septuaginta, da Bíblia hebraica. Em 167 a.C., Judas Macabeus luta contra os dominadores seleucidas. Em 164, o templo foi novamente construído. No ano 63 a.C., Pompeu destrói Jerusalém. A Palestina cai sob o domínio romano. Aproximadamente no ano 6 a.C., nasce Jesus. Com 12 anos, ele discute com os mestres da lei no templo. Por volta do ano 27 depois de Cristo, Jesus é batizado no Rio Jordão, chama diversos discípulos e fala sobre o reino de Deus. No ano 30 depois de Cristo, Jesus vai a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, celebra a ceia com os seus discípulos, é condenado à morte e morre na cruz.
Pouco tempo depois, Jesus ressuscitado encontra com os discípulos. Eles recebem o Espírito Santo e nasce a igreja. Por volta do ano 47 depois de Cristo, Paulo empreende a primeira das 3 viagens missionárias. Surgem as comunidades cristãs em Roma, na Grécia e na Ásia Menor. Cerca do ano 48 depois de Cristo, tomou-se uma decisão muito importante. Os pagãos podem vir a ser cristãos, sem que precisem tornar-se, primeiramente, judeus. Entre os anos 50 a 120 depois de Cristo, aparecem os escritos do Novo Testamento. No ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito conquista Jerusalém e destrói o templo, que nunca mais foi reconstruído. Em 135 depois de Cristo, os judeus foram expulsos até mesmo de Jerusalém. Em 311 depois de Cristo, termina a perseguição dos cristãos por parte do Império Romano. Bom, crianças, nós terminamos a nossa visão bíblica e histórica. Pedrinho e Larissa arrasaram, não foi? Falaram tudo muito direitinho. E agora, Pedrinho, Larissa, vocês vão fazer a dancinha? Eu também vou. Peraí que eu já vou, mas peraí. Crianças, vocês aí de casa, todo mundo pronto para dançar junto com a gente? Tô chegando. Vamos lá? Opa, o quê? Vamos fazer a dancinha agora? Como é que é? Agora mesmo? Tá na hora da dancinha? É pra já! Vamos lá! Oi, pessoal! Cheguei pra fazer a dancinha! Bora, pessoal, vamos fazer a dancinha. Nós vamos ficando por aqui agora, hein? Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Muito bem, né, meus amores? Deu para entender todo o resumo dessa história bíblica, né? De todas as histórias bíblicas, essa linha do tempo que Pedrinho e Larissa fizeram, né? Até a próxima aula, fiquem todos na proteção divina.